Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, você vai assistir, uma história que eu vou contar, uma história dessas que eu participei, vivenciei há muitos anos atrás. Eu estou falando muitos anos, porque eu não quero comprometer a pessoa, aqui o nome, que eu não vou citar nomes. É uma história que eu vou contextualizar para vocês o quanto é importante você fazer um trabalho e esse trabalho, posteriormente, você, de longe, observar os frutos que estão sendo colhidos por essa plantação que foi feita lá no passado. Então, veja bem, quando eu comecei a escrever mensagens, psicografia, principalmente das cartas, o que acontece? As cartas, elas são espontâneas, tá, gente? Elas acontecem espontaneamente. E eu estava aqui nesse mesmo local onde eu escrevo, onde eu estudo, onde eu preparo minhas aulas, onde eu faço todo o meu processo. E chegou um espírito amigo, avisando que tinha recebido a oportunidade e a permissão para escrever para a família, mas que eu não conhecia a família dele, que morava aqui no estado de Goiás. Bem, todas as cartas que chegam de lá para cá eu escrevo, né? Então, veja bem, nesse momento, eu fiz uma prece, conversei com a espiritualidade e marquei um horário para escrever a carta, como eu sempre faço. Então, hoje, eu gostaria de começar agradecendo a todos que nos acompanham em nossos canais digitais. Conto com vocês para assistir essa história junto comigo. Curte, comente, compartilhe, deixa sua mensagem lá, deixa o seu like, deixa uma mensagem lá de gratidão. O que você achou da mensagem? Nesse momento, meus irmãos, a gente começa uma nova etapa aqui no nosso canal. Eu vou começar a contar as histórias das cartas que eu já escrevi. Sem precisar citar nomes, eu vou estar contextualizando aqui um conteúdo que já foi escrito, já entregue há muito tempo. Hoje damos início a uma nova etapa de trabalho, junto com o nosso grupo VIP que você está aí participando, onde eu vou compartilhar, aos poucos, histórias marcantes da minha trajetória. Agradeço sinceramente pela atenção e pelo carinho de sempre, que vocês sempre presente aqui nos nossos encontros, ajudando, compartilhando, deixando seu like. Tudo isso tem nos ajudado aqui no nosso canal. A primeira história é sobre uma jovem que recebeu uma carta do seu pai. Ela era uma seguidora que eu não conhecia pessoalmente, como tantas outras, tá, gente? Como tantas outras que escrevi cartas pelo mundo, porque tem cartas que já foram para o exterior, tem pessoas que moram lá do outro lado e que seguem as nossas páginas na internet, porque como o trabalho acontece online, isso não tem problema. Então, fui tocada pela espiritualidade para encontrar essa moça, para encontrá-lo, para entregar essa carta. Eu havia escrito a carta e eu precisava encontrá-lo. Após localizá-lo, fui com 2 amigas até Goiânia. Era um domingo pela manhã, nós saímos bem cedinho aqui de Brasília e fomos ao encontro desta pessoa. Isso aconteceu, gente, eu até coloquei aqui, faz quase 10 anos. Era um domingo. Enquanto viajávamos, não sabíamos exatamente o que nos aguardava. Antes de partirmos, combinamos o dia e o horário com a jovem que receberia a carta. Então, entrei em contato com ela via mensagem, ela me passou o endereço e nós fomos, nós 3. 3 senhoras, digamos assim, no carro. Colocamos lá no GPS
Gente, mas deu uma trabalheira danada para achar a casa, porque Goiânia, quem já foi lá de carro, as ruas estreitinhas, tudo muito bagunçado. Mas enfim, a viagem transcorreu conforme planejado, mas ao chegar à cidade, tivemos dificuldades para encontrar o caminho, como eu venho falando, falei anteriormente. Foi então que decidimos chamar um táxi que nos levou até a casa da jovem. Então a gente não acertava, não acertava, ela falava com a gente, então falou: ó, a gente vai pegar um táxi e a gente vai seguir o táxi até a sua casa. Foi bem difícil, tá, gente? Mas nós encontramos. Para nossa surpresa, a visita coincidia com a semana do nascimento da criança. Ela estava gestante, estava na semana de dar luz. Veja bem. Eu tinha escrito a carta, tinha mais ou menos um mês e pouco. Eu estava precisando, porque a carta era manuscrita, não tinha como enviar, não sabia, não conhecia. Tudo isso faz parte, né? Então, para nossa surpresa, a visita coincidia com a semana do nascimento da criança e, ao chegarmos, percebemos que a família era evangélica. Viu aí? Fiquei pensando como era entregar a carta e ler o conteúdo, porque as letras, gente, na época que eu escrevia muitas cartas, agora não, já melhorou, né? Mas tinha pessoas que não conseguiam ler a carta. Somente eu conseguia ler. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora nesse momento? Aí eu peguei, falei, gente, a gente tem que dar um jeito de ler essa carta para essa moça. Logo fomos acomodados em um sofá na sala, que estava muito quente devido ao clima da região. Gente, Goiânia é muito quente, tá? E o local era uma salinha pequena, né? Uma salinha pequena, estava muito quente lá dentro. Enquanto conversávamos, a mãe da jovem preparava o almoço, pois precisávamos voltar logo após a entrega da carta, porque nós fomos só para fazer esse trabalho. Iríamos almoçar e retornar imediato, para chegar mais cedo. Mas daí ela falou: não, Nancy, minha mãe vai fazer um almoço para vocês e a gente almoça junto, depois vocês retornam. Tudo bem, deu tudo certo. Foi nesse momento que a espiritualidade nos aconselhou a apressar o passo, porque a gente estava conversando, todo mundo sentado ali no sofá. Não tem que. Eu já estava, né, já quase pronta, mas não encontrava um espaço, porque a irmã dela era evangélica, a mãe, parece que também ela, e ela também gosta muito. Acho que também é da igreja evangélica, não sei. Então, veja bem, olha a nossa situação. No entanto, a jovem nos convidou a entrar em seu quarto, onde ligou o ar-condicionado. Aí tudo melhorou, gente. Entendeu? Nos acomodamos em almofadas no chão para ler a carta, já que sua irmã era muito dedicada à sua fé. Ela não participou. Ela chamou a mãe dela entrou lá no quarto, mas a irmã ficou do lado de fora. Tudo bem, não teve problema nenhum. A jovem chamou sua mãe para ouvir a carta, que era sobre o seu esposo, ou seja, o pai da jovem. Ao lermos, todos ficaram emocionados. Foi nesse momento que a espiritualidade me pediu para escrever algo importante. Ali mesmo, sentada no chão. Então, veja bem, todo lugar que eu vou, a espiritualidade, desde o começo, sempre me falava: olha, quando você sair de casa, deixa lápis e papel dentro da bolsa, você pode precisar. Eu coloquei umas folhas de papel na minha bolsa, coloquei um estojo com os lápis, papel, caneta. Porque se houvesse a necessidade, a gente poderia escrever alguma coisa solicitado pela espiritualidade. E foi o que aconteceu. Então, veja bem, foi nesse momento que a espiritualidade me pediu para escrever algo importante ali mesma, sentada no chão. Então, sentou eu, uma amiga do meu lado, e a outra amiga sentou na cama, né? Sentou na beirada da cama e ela sentou do outro lado também da cama. O que comecei a escrever parecia surreal. Era o caminho para a resolução de uma dor que aquela criança esperava para nascer. Viu aí? Então, a gente, muitas vezes, não sabe. Você não sabe o conteúdo. Você não sabe o que vai acontecer quando você sai de casa, quando você vai escrever uma mensagem, quando você vai para uma reunião de psicografia. Você não sabe do conteúdo que vai acontecer ali.
A mãe da jovem nos contou, veja bem, depois que eu escrevi a mensagem. A mãe da jovem nos contou que tinha um filho, ainda pequeno, que ao acordar, antes da chegada da empregada, levantou da cama, sozinho, tá? Ela morava na beira de uma BR, atravessou a rua e foi atropelado por uma carreta. Uma criança que eu acho que tinha 5, 6 anos de idade, era uma criança. Falecendo tragicamente. Ela se sentia culpada e incapaz de se perdoar. Ela carregava essa dor profunda dentro do coração dela. Ela se sentia culpada porque ela tinha que sair cedo e nesse dia parece que a secretária que cuidava dos filhos dela não chegou cedo. Então ela deixou os meninos dormindo, eram 2, dormindo. E quando ela saiu de casa, ao chegar no trabalho, não demorou muito tempo, ela soube do ocorrido. A criança levanta, abre a porta e vai caminhando na frente da casa, que era uma BR. Então, a criança não tem noção do perigo que corre naquele momento ali. E foi então que vinha uma carreta em alta velocidade, é claro, alta velocidade assim, na velocidade da via, e logo ele veio a falecer. Então, por isso ela não se perdoava, ela carregava aquela dor, aquela coisa profunda no coração. E veja o que fomos fazer lá. Seu esposo, que havia deixado em dificuldade a família, tá? Após sua partida, não deixou nenhum recurso para ela. E ela lutou sozinha para criar os filhos. Contudo, ela recebeu como presente o fato de que a criança que a filha dela estava esperando, era, na verdade, o filho que havia perdido. Então, veja bem. Naquele momento que eu escrevi aquela carta ali, mecanicamente, a gente não sabia nem o conteúdo. Quando eu terminei de escrever, que nós fomos ler a carta. Foi a recompensa que ele veio se redimir diante dela, da família dela, da filha, porque ele deixou ela numa situação difícil, porque ele tinha uma outra família. E a família, a outra família, os filhos, tal, o esposo, etc., não sei, não aceitou doar nada para ela. E aí ela foi trabalhar, né, nas casas de família, foi trabalhar em restaurante para poder sustentar os filhos. Enfim, eu vou contar mais na frente como foi que aconteceu o meu encontro com ela. Contudo, ela recebeu como presente o fato de que a criança que estava esperando era, na verdade, o filho que havia perdido. A carta nos contava que essa criança traria muitas alegrias para a família. Ou seja, aquela criança, aquela netinha, o netinho dela que estava prestes a nascer, seria alguém que viria alegrar aquela família. Mesmo diante de todo esse sofrimento que eles estavam passando, ela ia ter essa criança, né? Apesar das dificuldades, a alegria seria o caminho para ajudá-lo. Apesar das dificuldades, a felicidade sempre estaria presente quando ela chegasse em casa com os seus filhos e netos. Veja bem. Atualmente, todos estão bem e progredindo. E acredito que ela tem se esforçado para ajudar a família. Recentemente, ela veio ao encontro no abacateiro e recebeu uma linda carta do pai lá de forma espontânea. Ela veio, sentiu vontade e veio. Além de uma tela pintada de um girassol lindo que ela recebeu. Isso a inspirou tanto que ela decidiu tatuar o girassol em seu corpo, como uma forma de manter viva a lembrança de que ele sempre está por perto. Sempre que ela se sente desanimada, as portas se abrem, tornando a luta mais leve. Essa foi mais uma história que tive a honra de vivenciar através das cartas psicografadas. Então, veja bem. Ela me encontra nas redes sociais e via minhas postagens, aquelas mensagens, alguns vídeos. Ela, Nancy, você é espírita? Eu falo, eu sou espírita. E aí ela mandou uma mensagem, né? Viu as cartas e tal. Então, eu tinha muita vontade de receber uma carta do meu pai. Como na época eu trabalhava muito, né, era tudo online, e foi muito antes da pandemia, isso deve ter, como eu falei, tem uns 10 anos.
E aí eu recebi a primeira carta dele, né? Que foi essa carta que eu fui lá entregar com essas amigas. Mas veja bem, ela estava tão triste, desmotivada, mas veja bem, naquela época, ela conseguiu uma rede de apoio dos amigos, ela conseguiu o quartinho do bebê organizado, ela conseguiu quem ajudasse a pagar a cirurgia do bebê, ela conseguiu tudo o que ela precisava. E essa criança, o pai sempre colocou lá na carta que ele estava, de fato, chegando na família para fazer a alegria deles. Então, veja bem, essa moça, ela sofreu muito. E ainda sofre, claro, que a gente está na Terra passando por essas provações. Mas qual é a moral da história? Ela recebeu mais umas 2 cartas desse pai. E ela não baixou a cabeça. Ela continuou trabalhando, buscando, teve problemas seríssimos com a família, com os negócios, tipo assim, faliu, ficou sem nada, depois ela se reergueu e agora ela tá bem. Casou. Não com o pai dessa criança, porque o pai da criança abandonou ela logo que ela ficou grávida, entendeu? Mãe solo. Ela já tinha uma filha de quase 15 anos na época. E essa criança hoje tá enorme, linda. É assim, sabe, aquele príncipe da casa. E agora, recente, ela passou por mais um problema, mas seguiu em frente, venceu esses obstáculos difíceis, arranjou um rapaz, estão namorando. O sonho dele era ter um filho. Veja bem. E ela engravida novamente. E tem um menino. Agora veja que esse filho dela foi em busca de um irmãozinho para brincar, para ajudar, para fazer mais alegria àquela família, naquele lar. Proporcionando ela e esse cara que ela está vivendo hoje, que vão casar agora, ela já está providenciando o casamento dela, o maior sonho dele era ser pai. E ali ela tem o filho. Eles montam uma empresa, estão muito bem. Ela é uma guerreira, uma trabalhadora, uma batalhadora. Mas ela tem uma fé, sabe aquela fé daquele pessoal evangélico que lê a Bíblia? Porque, gente, não importa, as cartas, elas são dirigidas, permitidas para qualquer pessoa, qualquer religião. Você não precisa ser espírita para receber uma carta psicografada. Não. E o pai dela sempre falava ali nas cartas: eu estou me esforçando para te ajudar. E eu acredito porque eu venho acompanhando. E olha a importância das cartas psicografadas. Por isso, eu sempre falo que as cartas, você precisa ler, reler, estudar o conteúdo dela. Porque toda vez que você lê, você encontra algo diferente que está fazendo uma grande diferença na sua vida, como fez na vida dessa moça. Então, veja bem, a partir de uma carta, ela passou por muita dificuldade, mas ela se levantou. Ela se reergueu, motivada, feliz. Tem levado um monte de problema na vida dela, tem passado por muitas dificuldades. Muita gente tem pisado no pescoço dela, como ela mesmo diz, né? Mas ela tá ali inteira trabalhando, mostrando os resultados dela na internet com os seguidores, com os clientes dela. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para contar para você hoje no nosso grupo VIP. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de todos os meus grupos para você entrar, participar, interagir. Deixe o seu like aqui neste vídeo. Deixe também uma mensagem de fortalecimento.
Se você já recebeu alguma carta que eu escrevi, aproveite essa oportunidade e deixa lá sua mensagem de gratidão para que outras pessoas possam ver aquilo que você escreveu e ficar mais motivado, porque muitas pessoas não recebem carta, porque as cartas elas chegam, não é para todas as pessoas, mas para aquela família que recebeu a permissão, que recebeu o merecimento. Então, hoje é o primeiro vídeo de muitas histórias que eu vou contar aqui para vocês. É uma história que eu venho acompanhando. Gente, quando nós chegamos lá em Goiânia, que eu vi aquela moça com aquele barrigão enorme, ela falou: Nancy, eu estou de qualquer hora a parir. Ela disse desse jeito. Falei: minha irmãzinha, por que você não me falou? Ela falou: minha filha, eu nem me lembrava, tão doida que eu estava trabalhando para cima e para baixo, correndo, estou trabalhando dia e noite. Então, se você já recebeu alguma carta, guarde. Leia, releia e estude, porque um dia o seu ente querido pode retornar para contar essa história para você que está aí do outro lado, para assistir aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou desse relato, curte, comente, compartilhe as nossas histórias. Envie para quem precisa assistir vídeos como este. E se inscreva no nosso canal para receber notificações atualizadas. Eu estou muito feliz hoje partilhando com vocês essa primeira história. São muitas histórias que eu estou preparando. E hoje, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Veja bem, quantos anos tem que eu escrevo carta? E hoje eu comecei a lembrar desses vídeos. A espiritualidade está me cobrando para que eu possa contar histórias justamente dessas cartas escritas que ajudaram muitas pessoas, ajuda e vai continuar ajudando. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Não esquece que na descrição desse vídeo eu vou deixar os nossos links de todos os nossos canais digitais, incluindo o nosso grupo VIP no WhatsApp, para que você possa interagir conosco, para que você possa enviar mensagens, interagir durante os dias, pelo menos com um bom dia para as pessoas que precisam. Até o próximo encontro.